A nossa aula de hoje, ela tem como foco o Enem, né? Então, foca no Enem. E nós vamos trabalhar questões que já caíram em anos anteriores, né? E vamos falar sobre trabalho, produção e classes sociais, né? Então, eu coloquei aqui na última aula, mas nas últimas aulas no ano passado, né? Nós abordamos alguns pontos da teoria da sociologia clássica. E é a partir dessas temáticas que nós iremos falar um pouquinho de hoje, tá bom? Então, comentaremos alguns pontos sobre o trabalho como tema sociológico, né? Até para nossa realidade, né? Como o trabalho ele vem mudado ao longo da vida, né? Você veja o professor, por exemplo, como ele teve que se adaptar ou tentar se adaptar a essa nova fase, né? Essa nova fase, esse novo trabalho, que é um trabalho remoto, né? Então, trabalho como uma sociedade, como a nossa entende o trabalho. Como uma sociedade como a nossa entende. Né? Como seria? São questões que nós iremos pensar a partir de agora, né? Nós temos aqui o trabalho industrial e o trabalho braçal, né? O trabalho do campo, né? O trabalho permanece como tema central para entender as relações sociais, né? A nossa sociedade é profundamente marcada pelo trabalho, de várias maneiras. Uma delas impacta profundamente a nossa subjetividade. Quando alguém se apresenta, usa normalmente o seu nome e a sua ocupação profissional. Tem alguém com o microfone ligado. Tem como desligar, por favor? Deixa eu ver. Tá ligado aí. Aí, gente, mas eu voltar, vou adiantar. Como eu estava falando, né? Quando alguém se apresenta, usa normalmente seu nome e sua ocupação profissional. Né? Por exemplo, eu sou, aí diz o nome e onde você trabalha. Eu sou fulano e trabalho em tal canto, né? Ou seja, o trabalho na sociedade, ela serve muitas vezes para nos identificar. Ou seja, ela constrói uma identidade, né? Eu sou fulano, trabalho em tal canto, né? Então, podemos perceber que o trabalho está presente em toda parte. E por meio dele, que muitas vezes se constrói a história da humanidade. Né? Caçadores, coletores, escravidão clássica, servidão, comércio, mercantilismo e industrialismo. E agora nós estamos falando da informação, né? É um trabalho de forma tecnológica hoje, né? Muito difícil e necessário para o momento.
Para Karl Marx, o trabalho é uma atividade humana fundamental. O trabalho é a modificação da natureza para o uso humano, né? E aí, para Karl Marx, existem três elementos que são fundamentais. A força do trabalho, que seria o potencial humano. O objeto do trabalho, que é o que será modificado. E o meio de trabalho, que é o instrumento, ou seja, o espaço físico, né? Então, o trabalho gera lucro e é uma atividade capaz de gerar valor, né? O trabalho gera valor, né? Gera lucro, gera dinheiro. E aí, muitos de nós trabalhamos por muito menos do que deveríamos receber, né? Essa sobra, por exemplo, você é contratado para trabalhar no mercado aí minador, por exemplo. Você vai trabalhar de 7 da manhã às 7 da noite, muitas vezes nenhum salário mínimo você recebe. Mas você trabalha por 4, 5 pessoas, né? Não sei se é a realidade de vocês, mas no geral, em Santana mesmo acontece muito isso. Mas esse valor que é empregado no produto não corresponde ao que é remunerado pelo trabalhador. Tem a conta da CEAL, aí passava uma pessoa tirando a conta, a leitura, né? Aí depois tinha aquela pessoa que fazia as impressões, e depois tinha aquela pessoa que entregava. Hoje, uma pessoa só vem, tira a leitura, e já imprime e entrega, né? Ou seja, 3 pessoas ali, 2 deixou de existir, né? Esse incremento tecnológico, né? Se a gente trazer mais para aqui, para nossa região, né? Quem tira leite, né? Os vaqueiros, por exemplo. Quantos vaqueiros hoje perderam os empregos? Porque as ordenhas é feita por forma mecanizada, né? Talvez aí no Mirador tenha alguma fazenda já que seja desta forma. Eu não sei a realidade daí. Mas, de uma forma estrutural, de uma forma geral, é isso que acontece, né? Então, a mão de obra disponível não consegue ser absorvida pelo mercado. Outra coisa aí, a necessidade do conhecimento, né? Por exemplo, se aquela pessoa que só fazia a leitura, só pegava, ela não começar a buscar conhecimento, ela vai ficar para trás, né? Precisou que ele aprendesse a manusear aquela maquinazinha de tirar a leitura, né? Com isso, aumenta dois índices. O desemprego, né? Porque, nesse exemplo que eu dei para vocês, 2 pessoas perderam o emprego, por exemplo, né? E aumenta o trabalho informal, né? Ou seja, se você perde o emprego, você vai ter que se virar. Você vai vender coisa no meio da rua, você vai fazer outra coisa que gere renda para você, né? E aí você vai para esse trabalho informal, que é boa parte da população hoje está inserido, né? Então, o sociólogo Ricardo trata de uma nova forma de trabalho que está presente hoje. Ele vai chamar de uberização. Esse tema estava em uma das redações do vestibular da UFPR em 2019, né? Uberização. O que seria a uberização do trabalho? E a nova economia, né? Era o tema, né? O que seria a uberização do trabalho e a nova economia? O autor fala de uma economia do compartilhar, né? Os aplicativos e as plataformas permitem o compartilhamento de renda, né? Então, é preciso a cada instante você se inovando, né?
O professor que não se adequar às aulas online, mas na frente ele vai ser esquecido, né? E ao mesmo tempo, veja a exposição que é agora, né? Enquanto que o professor estava na sua sala de aula, agora ele está na sua casa dando aula, e aí quantas pessoas podem estar participando dessa aula, né? Quantas pessoas estão vendo, né? Ou seja, é muita exposição, né? Então, para ele, as promessas de uma nova economia baseada no compartilhamento dos aplicativos e plataforma e no trabalho autônomo com maiores ganhos não se cumpriram, né? Porque, gente, existe muita gente desempregada, né? A gente não tem políticas públicas que pensem na juventude, né? Pensem em vocês agora, quando vocês saírem do ensino médio. Está chegando o momento. Você deve estar se perguntando, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me manter? São questões e são ideias que você já tem que começar a pensar. O que houve foi uma precarização dos empregos, uma diminuição dos ganhos reais e trabalhos cada vez mais precários e dependentemente de demanda, né? Ou seja, cada vez pessoas trabalhando menos. Só que aí o governo, eu não sei se já ouviram falar, mas você pode tirar a sua carteira digital. Muitas empresas aí ficham sua carteira para quando precisar chamar você. Exemplo disso, eu vou dar, por exemplo, a Magazine Luiza. Eu falo da Magazine porque tem lá em Santana, né? E na Magazine, eles contratam, ia ter um movimento na loja. Ia ter um movimento na loja lá. E aí eles contratavam as pessoas para trabalhar aquele dia. Eles chamavam de freelance. Agora, não existe mais. Chamaram essas pessoas, registrou na carteira dele, e para o governo, essa pessoa tem a carteira registrada. Mas ela só vai trabalhar quando precisa. Mas está vinculado à empresa, né? Então, só para encerrar essa aula, fizemos uma pequena revisão sobre o trabalho e a produção na sociedade contemporânea, certo? Então, quero agradecer pela aula de hoje, a participação de todos vocês nessa aula, né? Trabalharemos com alguns tópicos sobre cultura e diversidade cultural, para que a gente possa pensar numa sociologia nos dias atuais, né? Qual a importância da sociologia hoje, né? Para que estudar sociologia? Então, a finalidade maior e principal é a gente entender essa parte da filosofia, aliás, da sociologia, né? E ela está inserida na nossa sociedade e a gente precisa... deixa eu desconectar aqui também. A gente precisa